Olá, meus queridos. Boa noite. Boa noite. Meu coração também, meus queridos, com vocês, para vocês. Hoje na hora certinha, sem nenhum problema. Estou aqui novamente. Ei, Gabi, Wellington, João Marcos, minha filha, meus amores. Vamos começar? Vamos? Hoje tudo tranquilo, estou na cafeteria Laços, sem nenhum problema de conexão, quis fazer num outro espaço aqui e agradecendo ao Rogério, a Vanessa, a esposa dele, e a Ana, uma flor que tem aqui que me ajuda muito, que me salva e está aqui acompanhando também, está aqui agora também na live. Acenando para vocês, meus queridos. Gratidão por estarem aqui, estou muito feliz, muito mesmo feliz. Vamos começar então hoje falando de amor, né? E aí, assim, a primeira coisa que... sinta-se à vontade, você está em casa, tá bom? Sinta-se à vontade, pega seu chá, seu lanche, seu café com bolo, seja o que for, eu vou de vinho e faço um brinde a vocês, à vida, ao amor. A esse sentimento tão nobre, tão genuíno, maravilhoso, que ele esteja aí iluminando nossas vidas, não é mesmo? Então, a todos vocês, a esse momento, tá bom? Vamos começar então falando de amor, né? O meu coração também está aqui para vocês, queridos. O amor, ele é como um rio, né? E assim como o rio tem muitos afluentes, o amor também tem. Os corações subindo, o meu também está aqui com vocês, meus queridos. Então, assim como o rio tem muitos afluentes, o amor também tem. E eu posso, né? Qualquer pessoa pode falar sobre cada um desses afluentes, né? Percorrer por cada afluente. Eu escolhi um para hoje. Com certeza eu vou falar sobre outros afluentes, vou conduzir vocês por outros afluentes do amor em outras segundas, tá? Mas hoje eu escolhi esse, né? E assim, quando eu coloquei esse projeto em mente, né? Obrigada, obrigada. Quando eu coloquei esse projeto dessas lives na segunda em mente, eu já tinha as pontas para os textos de maio e junho, eu já tinha 8 pontas de texto, que seriam 8 assuntos, né? E eles não tinham data. O meu coração também, queridos. Eles não tinham data. Mas esse de hoje, especificamente, esse tinha data, tá? Esse de hoje é o que eu queria fazer sobre o amor, e estou fazendo sobre o amor. E por quê? Porque no dia 6 teve a abertura de um portal muito poderoso, eu até falei dele no feed, o portal 666, e teve abertura no dia 6, ele fecha no dia 24, 2 mais 4, 6, do 6, 2022, então 666, então nós temos aí esse período de alguns dias com esse portal aberto. E também porque em junho, a gente tem esse mês de junho em homenagem a Juno, né? Quem é Juno, né? Juno é Hera é a deusa dos casamentos, né? Então eu pensei, não, eu vou fazer no dia 13, porque eu pego o portal do 666, Juno encostadinho no dia dos namorados, obrigada, obrigada. E a gente vai percorrer aí por esse afluente, vocês vêm comigo? Vocês vêm comigo, meus queridos? Então vamos começar esse percurso, porque é um percurso maravilhoso por esse rio, que vocês vão ver que tá bom? Bom, então é o seguinte, né? O amor, o amor, ele é um rio muito singular, né? Por que que o amor é um rio singular? Ao mesmo tempo que nós temos tantas pessoas que sofrem por amor, isso é um dado comprovado, obrigado, isso é um dado comprovado estatisticamente, a porcentagem é altíssima, eu nem vou falar porque eu não gosto muito de julgar números, porque a minha intenção aqui não é assustar ninguém, não é isso, não é essa
existe uma intenção por trás desse texto, depois vocês vão saber, mas não tem nada a ver com assustar, amedrontar, nada disso. Mas você sabe disso tão bem quanto eu, que a maioria das pessoas, né, um grande número de pessoas, sofre com os relacionamentos infelizes, né? E por que também que a gente pode dizer que é um assunto singular? Porque muita gente não gosta de falar sobre esse assunto, né? Muita gente se recusa a falar sobre o amor, a conversar sobre o amor, sabendo inclusive que esse é um assunto que dói tanto, né? E que é tão doloroso, né? É um assunto doloroso, é um assunto delicado e difícil da gente lidar com ele muitas vezes. Por isso, inclusive, que uma das chamadas para essa live, eu falei sobre a dor, né? Ainda falei assim, alguma coisa assim, vamos pensar sobre o amor, mas se isso trouxer alguma dor, um oi a Chapecó, se isso trouxer alguma dor, eu quero dizer o seguinte, que quando a sua dor se reflete na minha ou vice-versa, como um espelho, já está acontecendo uma cura. Se você enxerga que a sua dor está refletida na minha, né, já está acontecendo uma cura, né? Bom, então vamos percorrendo aqui comigo esse afluente. Vamos ajustar então o nosso pensamento aqui dentro desse afluente do rio amor, tá? Se tanta gente sofre por amor, eu quero que você já comece a pensar comigo o seguinte: as pessoas sofrem por amor? Não. As pessoas sofrem pela falta do amor, não é verdade? Sim. A gente tem que enxergar o que é. Ninguém sofre por amor, né? Porque se tem amor, se ele é correspondido, e se a relação é maravilhosa, amorosa, não tem dor, não é mesmo? Sim. Então, as pessoas sofrem não é por amor, é por falta de amor, tá? Bom, então, vamos prosseguindo aqui. Vamos entender o seguinte comigo, tá? Algumas vezes, a gente passa por situações que nos afetam profundamente, né? Coisas que a gente vive, né? Situações que nos afetam tanto, e que o que a gente faz? A gente cria, a gente coloca na gente uma capa de proteção, a gente faz uma blindagem, né, como uma armadura, né, como um colete à prova de balas, né, exatamente pelo que a gente sofreu, pelo que a gente viveu. E aqui eu tô falando, não é nem só no relacionamento a dois, eu tô falando também nas relações familiares, né, nas relações dentro do trabalho, não é mesmo? Com amizade. Então, às vezes você é atingido tanto e tantas vezes, né? E que você se fecha, né? Você se blinda. E assim, para você entender, nesse momento, se você ficou tão ferido, né? Se você sofre tanto com isso que aconteceu, certamente é porque você enxergou o outro pelo seu olhar. Ou seja, você enxergou o melhor do outro, o bom, né, através do seu olhar, tá? E aí, qual que é o desfecho dessa história? Você enxergou o outro pelo seu olhar, você só viu o bom dentro desse outro, e o desfecho você sofre, fica ferido, né? E acaba criando essa capa de proteção, tá? E por dentro fica mais ou menos assim, né? Que eu coloquei aqui no meu texto. Eu já fui tão ferido por enxergar o outro, né? Por enxergar dentro do outro o que no outro não havia, que agora eu não quero mais, eu vou me fechar, porque ninguém gosta de ficar sendo atingido o tempo todo, né? De ficar sendo ferido, atingido o tempo todo, não é verdade? E aí, então, essa capa, esse colete que você cria e coloca em você, ele acaba deixando você impenetrável, né? É como se você dissesse assim: não vou deixar ninguém passar mais daqui para cá ninguém ultrapassa, ninguém passa, né?
Isso por quê? Por que você age dessa forma? Por que você diz isso? É como se você estivesse esperando sempre o pior do outro. Sim. Porém, entenda, né? Estar impenetrável dessa forma, com essa armadura, com esse colete, te protege, sim, de alguém que queira te atingir, né? Mas também, pensa comigo, pode impedir que chegue até você alguém, né, uma conexão genuína, uma conexão aí que tem a ver com a sua essência, uma energia similar que a sua. Porque se você se fecha para todo mundo, não é verdade? Sim. Bom, é para fazer pensar, hein? Hoje aqui tem provocação aos montes, tem convite, tem exercício, tem um pouquinho de cada coisa. E temperado com muito amor, assim, salpicado de muito amor, tá? Então, se você já foi atingido por um colega, por um amigo, um colega de trabalho, né? Ou no seu relacionamento a dois, não se feche, tá? Não se feche dessa forma, não se tranque dentro aí desse colete, dessa armadura. Desarme-se pelo menos um pouco, tá? É claro que eu não estou falando para você se abrir para todo mundo, para qualquer pessoa. Não, não é isso, tá? Você vai afinar o seu olhar, né? Como que a gente faz isso? Como que você faz isso? Através da sua intuição. Através da sua intuição, meu caro, minha cara. Colômbia, daqui do Brasil também. Saúdo você. Então, com a sua intuição, você vai conseguir distinguir bem as energias que se aproximarem de você, tá? Você vai conseguir enxergar exatamente as energias que se aproximam de você, tá? Afinando o seu olhar, o que acontece? Você sai, não tem 8 ou 80? Então, afinando o seu olhar, você sai... Obrigada. Obrigada. Vocês me deixam constrangida, gente. Afinando o seu olhar, você sai daquele lugar de que... você sai daquele lugar assim, de que eu vejo tudo do bom nas pessoas, ou então ninguém presta, todo mundo vai me atingir, todo mundo que chega perto de mim é porque quer me fazer sofrer, me prejudicar, me atingir de alguma forma. Então, não é isso, tá? Quando você afina o seu olhar, você consegue enxergar a real verdade, você consegue enxergar o que tem realmente dentro do outro, né? Então, você consegue enxergar se ele realmente está querendo te atingir ou se ele tem realmente aí uma boa intenção em relação a você, tá? Quando você afina o seu olhar de acordo com a sua intuição, o que acontece? Você tem mais clareza para enxergar. Tendo mais clareza para enxergar, você vai agir com mais equilíbrio. Com certeza vai, não é mesmo? Sim. Ei, obrigada, gente, obrigada. Ah, não tem jeito, né? Mas eu brindo com você daí, tá bom? Saúde a todos vocês, saúde e amor. E aí, então, você vai conseguir ver as pessoas como elas são, né? Você vai ver as pessoas nem melhor e nem pior, do jeito exato que elas são, tá? Agora, esse exercício, né? Ele precisa ser praticado e muitas vezes, e sempre, né? Entenda, é um exercício que você faz de afinar o olhar, também afinando o seu olhar através da sua intuição. Então, é todo dia, um pouquinho por dia, sempre, né? Que você vai fazendo isso. Outro dia eu estava numa consultoria e dando uma consultoria, um moço me perguntou: Cláudia, como é que eu faço para eu afinar a minha intuição, para melhorar a minha intuição? No finalzinho desse vídeo aqui, tem muita coisa para falar sobre isso, não dá para falar tudo, mas dá para eu dar uma pequena dica, eu vou fazer isso no finalzinho, tá bom? Para ele eu já falei na consultoria. Não, obrigada, gente.
Para ele eu já falei, mas eu vou falar para vocês uma coisinha simples que você pode fazer e que pode ajudar nisso, tá bom? E sabe por que é importante você fazer esse exercício, você praticar isso, né? Para você não ficar impenetrável, né? Porque se você ficar dessa forma, impenetrável em alma, você vai deixar de fazer conexões genuínas e verdadeiras, né? Porque está aí preso ao que te aconteceu, preso ao que fizeram com você, tá bom? Então, é o seguinte, né? Eu quero que você pense que quando eu falo isso, quando eu trago esse texto, né, a palavra grande, a palavra maior, a essência, né? É claro que é um texto falando do amor, mas tem uma palavra que ela emerge de tudo isso, que é a esperança. Quando eu falo assim, não se feche totalmente, não fique impenetrável, porque senão você não vai conseguir perceber, você vai afastar uma relação genuína, né? Eu estou dizendo que você precisa ter esperança. Esperança, então, é essa palavra, né? E aí, por quê, né? Para você ter esperança, para você ter esperança de que não é com todo mundo que você vai viver aquilo que você viveu com uma pessoa no ambiente de trabalho, com um amigo, não é verdade? Sim. E aí, como a palavra é esperança, né? Tem história, a história sai da esperança, tá bom? E a história é uma história real, é uma história que aconteceu comigo, tá? E a história aconteceu aqui, na Cafeteria Laço, tá? Na quarta-feira, às quartas-feiras, né? Acontece um jazz, já disse para vocês, é um jazz que tem aqui no espaço lá da frente, maravilhoso. E eu estava aqui na quarta-feira, né? Participando do jazz. Então, eu cheguei mais tarde, não tinha mesa no espaço de cima e fiquei no espaço lá fora, né, na rua, no passeio. Era lá que eu tinha que ficar e eu ainda pedi à moça assim, se tiver uma mesa lá dentro, você me passa para lá, acenando, meus queridos. Se tiver uma mesa, você me passa lá para dentro, lá para cima, eu quero ficar perto da música, né? E não teve mesa, porque não era para ter, eu tinha que ficar lá fora, né? E por quê? Pelo que aconteceu depois, né? E aí eu tava lá fora, tava lá tomando meu vinho e escutando, né? E assim, é mais do que escutar, né? Mas é estar dentro do jazz daquele momento, curtindo a noite, quarta-feira. Vem um senhor, né? Um senhor assim, com uma caixa grande, mas grande mesmo. E ele se aproximou de uma mesa assim ao lado da minha, eu fiquei acompanhando com os olhos, com o olhar. E daí, quando ele acabou de conversar lá, ele veio, se aproximou da minha mesa. E quando ele chegou perto da minha mesa, qualquer pessoa que se dirige para mim na rua, eu olho nos olhos da pessoa, eu falo bom dia, eu falo boa tarde, eu escuto o que a pessoa tem para me falar, né? Então, assim, eu dou atenção, a pessoa que está ali, ela quer me dizer alguma coisa, né? Então, antes que ele me pedisse qualquer coisa, falasse, eu falei para ele, boa noite, moço. Aí ele foi e falou para mim assim... né, bom, vamos lá. Ele falou para mim que ele queria me dar um presente. Ele me deu um presente, eu trouxe o presente que ele me deu, porque tem tudo a ver com isso aqui, tá? Ele falou para mim que ele viu em mim sensibilidade, humildade, sabedoria. E daí ele mostrou as coisas que ele fazia bichos para vender. Bichos com pedras, com ramagem, né, com folhagem, com folha e com arame. Ele fazia bichos, aí estava nessa caixa grande, tinha vários tipos de bicho. E aí eu fiquei olhando, né, o trabalho dele, ele falou assim, eu quero te dar um presente. Aí ele falou assim, faz assim com o dedo. Aí eu fiz assim com o meu dedo. E ele foi, gente, ele falou assim para mim, eu vou te dar um grilo, que é o grilo da esperança. Ele pediu que eu fizesse assim com o meu dedo, e daí ele colocou esse grilo maravilhoso aqui que ele fez. Olha só, gente, o tamanho do grilo, né? O grilo da esperança. E assim, eu fiquei olhando pro moço, assim, escutando. Ele falou muito comigo, conversando, eu olhava. Ele não é brasileiro, mas dava para entender perfeitamente, né? E aí, assim, ai, obrigada. Obrigada, gente. E aí
ele falou para mim assim, esse grilo aqui, essa esperança que eu tô te dando, é uma resposta. Se você está esperando alguma resposta aí de alguma coisa na sua vida, pode ter certeza, você pode ter certeza que a resposta é sim, tenha esperança, não desacredite, enfim. Bom, gente, eu fiquei até o final do jazz, tomei meu vinho, fomos para casa, enfim, cheguei em casa. O grilo, coloquei o grilo no vaso da minha orquídea, ele fica morando lá. Hoje eu trouxe para mostrar, né, porque a história é real, tá? Não é lindo? Muito lindo, meu. Daí eu cheguei lá em casa, fiquei olhando pro grilo e fiquei pensando assim, meu Deus do céu, né, assim, eu sinto que eu não tô sozinha nesse trabalho. Eu já disse para vocês, né, assim, algumas coisas, eu tenho umas coisas muito diferentes que acontecem comigo e eu sinto que a espiritualidade está comigo, que Deus está comigo, que meus anjos, é como se eles estivessem aí, vai, faz, né, desde o início quando eu contei essa história. E aí, eu cheguei em casa com esse grilo, eu falei, tem alguma coisa, né? Tem, o que é? Esse grilo não é pra mim. Eu fiquei assim, esse moço, ele não sabia que eu tinha um texto pronto em que a mensagem final era que as pessoas não perdessem a esperança, né? No amor, nas conexões verdadeiras, né? Ele não sabia que eu tinha esse texto para apresentar aqui para vocês, né? E assim, as coisas que eu faço, eu escrevo, eu sinto, né? Eu estou tirando de dentro de mim, é claro, tudo tem uma vivência minha, né? Mas eu estou entregando para vocês, sentindo que tem alguém que precisa escutar, que vai ajudar alguém no processo de cura, no processo de reconstrução, né? Então, de cara eu sabia que tinha um sentido maior, né? Nós estamos todos interligados, falei disso numa live, já falei aí, se você não assistiu. Existe um Deus regendo tudo, não é mesmo? Que está na condução de tudo, então não acontece nada por acaso, não foi por acaso, gente. Então, essa esperança que eu ganhei aqui, ela não é só para mim, claro que não, claro que não, né? Inclusive, assim, porque eu sei que eu já estou em cima do barco, né? Eu já estou em cima do meu barco, a vela, do meu patinha a vela, também tem essa história aí. E agora eu estou ajudando, estou puxando as pessoas para subir para o barco também, né? Então, esse grilo é para eu partilhar com você, que está aqui comigo, que está sempre comigo aqui, tá? Para dizer a você a mesma coisa que ele me disse, né? Para você não perder esperança nas pessoas, né? Na essência das pessoas, né? Que existe realmente algo de bom dentro da pessoa, né? Então tá aqui, tá? O moço não sabia, mas ele trouxe uma história para o meu texto, né? Foi aqui na Cafeteria Laço. Convido você, se quiser, vir participar do jazz toda quarta-feira. É um momento maravilhoso, tá bom? Bom, deixa eu guardar aqui meu grilo, vou levar ele para casa. Eu coloquei nessa orquídea aqui. Então, gente, esperança é a palavra, tá? E aí é assim, né? Deixa eu ver aqui. Então, vamos pensar assim, se eu precisava de uma confirmação de alguma coisa, né? Eu tive essa confirmação com esse moço, né? Exatamente, é isso mesmo, tem que dar tempo ao tempo, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo. O tempo cura tudo, não é verdade? Sim. Então, gente, essa luz verde da esperança, o grilo que eu ganhei, eu estou dividindo com vocês, eu estou partilhando com vocês, tá bem? Você pode e deve ter esperança sim, em relação às conexões que você ainda vai fazer a partir de agora, tá? E agora, voltemos ao portal. Vamos voltar ao portal? Olha, eu não sei como você vê um portal, tá? Eu vejo o portal como um arco muito grande e que se você passa por debaixo, né, passa através desse arco, debaixo desse arco, né, você vai receber bênçãos especiais, tá? Eu vejo os portais dessa forma, a gente tem vários portais, né? E assim, esse portal, ele traz uma energia muito forte, muito poderosa, que é a energia do amor, né? O portal 666. E daí, assim, tudo é energia, o número também é. Então, tem energia dentro do número? Tem mesmo.
A numerologia cabalística explica isso, eu sei, a gente pode manipular as energias dos números a nosso favor, tá? Então, assim, né, se você ler sobre isso, você vai ver, não é nem questão só de ler, né? Porque uma coisa assim, eu sei que existe um portal muito poderoso, ok, e daí? Saber não adianta nada. Você vai fazer alguma coisa, vai aproveitar, você vai tentar canalizar, usar essa energia para fazer alguma coisa em seu benefício, né? Porque só saber que existe portal, isso não vai fazer nada na sua vida, não. Vai passar o período e ok, foi embora, acabou, talvez a oportunidade que você teria para realmente conseguir algo aí muito importante na sua vida. Dentro de você, né? Claro, né? Tudo que acontece dentro de você não é lá fora, tá? Mas então esse portal, ele tem essa força muito poderosa, tá? Que pode ajudar sim a curar as nossas feridas, tá bom? As nossas feridas que estão aí dos nossos relacionamentos todos que nós já tivemos, né? Entenda o seguinte, tudo que você vive nos relacionamentos afeta e compromete a sua saúde e a sua situação financeira, tá? Então, esse pode ser um momento maravilhoso para você curar as suas feridas, né? De um relacionamento que você vive, mas que você já não é feliz, não é mesmo? E aí, assim, independente do que seja essa cura, porque às vezes a cura é você se abrir para dar a oportunidade de viver um novo amor. Sim, você se render a um novo amor, a enxergar que essa pessoa, ela tem uma energia compatível com a sua, tem uma essência parecida com a sua, ela pensa, né, muito parecido com você, os pensamentos, o que ela está desejando nesse momento é o mesmo que você. Então você se entrega e fala, não, vou viver, né? Então essa cura, ela pode ser nesse sentido, e essa cura também, ela pode ser no sentido de você romper, terminar uma relação que você está vendo que você não é feliz, que está oprimindo sua alma, que está sugando sua energia, que está destruindo com sua saúde, acabando com sua vida, felicidade levando cada vez para mais longe, não é verdade? Bom, então, o que é importante você enxergar, que seja lá a decisão que você vai tomar, se atravessar esse portal, se passar por esse portal, você pensar que a decisão que você tomar, ela precisa ser uma decisão da sua alma, né? Então, assim, precisa ser algo de mais genuíno dentro de você nesse momento, tá? Vamos pensar o seguinte, se o portal, ele traz a energia do número, né? Se ele tem essa energia, então você pode usar essa energia sim, tá bom? E se você passar por esse portal, saiba que estará, meu caro, minha cara, sob a luz da verdade, sob a luz da sua verdade. Sim. Tendo o poder do amor genuíno dentro de você, porque é o que traz esse portal, é o 666, é o amor, tá? E aí, quando isso acontecer, né, quando você realmente curar essas feridas, né, e você se abrir novamente para a vida, para o mundo, né, você vai começar a tirar esse colete, essa armadura, não é verdade? Sim, e aí você vai então cuidar de você. Se tem ferida aberta, limpar as feridas, lamber as feridas. Aí você vai cuidar de você, amar você, nutrir você de amor, né? Nutrir-se de amor. Aí você vai, esquece o outro, você não tem que pensar no que o outro fez, nada disso, esquece, deixa isso para o passado, tá? Entenda o seguinte, tudo que aconteceu, aconteceu para, de certa forma a gente não pensa por que aconteceu, mas para quê, né? Então tem sempre algo para te ensinar, né? Mas nós não vamos falar disso agora, eu vou falar é outro afluente desse rio, não é hoje, tá bom? Mas aí é o seguinte, então você vai cuidar de você. Aí a questão é essa, cuide de você, porque você, né, você vai se preencher de amor, você vai cuidar de você. E aí você vai se fortalecer tanto e você vai ficar tão nutrido que você não vai precisar procurar ninguém, né? Você vai estar tão bem, tão feliz, tão equilibrado, tão pleno, né? Que você não vai precisar procurar ninguém não. Você vai atrair, né? Vai chegar até você
uma pessoa que está aí com uma energia similar, né? Desejando o mesmo que você, tá? Isso se for o seu desejo, porque tem gente que nem quer também, né? Que tá tão bem, que quer ficar sozinho, que não quer, não é nem porque não quer se abrir, mas é porque realmente está bem, né? Não são todas as pessoas que querem aí ter uma conexão a dois e ter uma vida a dois, não é verdade? A gente tem que enxergar o desejo. Quem vai dizer isso para você é sua alma, entenda. Não é a sua mente nem o seu ego, tá? Cuida disso, escuta a voz certa, tá bom? Bom, então, o que eu vou dizer para você? Aceite e liberte o passado, tá? Perdoa tudo que aconteceu com você, perdoa quem te atingiu, perdoa quem te traiu, quem te feriu. Deixa isso tudo para trás, gente. É peso demais na mochila, eu também já falei disso. Não dá para levar coisa demais na mochila, a gente tem que tirar, tá? E aí, então, liberta, deixa tudo para trás e pensa o seguinte, né? Quando nós estamos assim, nutridos de amor, quando estamos plenos, né? Quando a gente se cura, a gente entende o seguinte, que a gente não precisa de ninguém, sabe? A gente nasce e morre sozinho, não é verdade? Sim, então você não precisa de ninguém, tá? Inclusive assim, se você está numa relação, em que você precisa de alguém, que você depende de alguém, entenda o seguinte, é isso exatamente, é isso aí, é isso mesmo, Wellington, é isso mesmo. Se você está numa relação que você precisa de alguém, né? Entenda, essa relação ela não é de amor, tá? Se você precisa, seja emocionalmente, financeiramente ou fisicamente, essa relação ela não é de amor. Essa relação ela está oprimindo sua alma e ela com certeza está afetando sua saúde, sua situação financeira, e felicidade e amor é o que não tem aí, não tem mesmo, né? É uma relação de dependência, de codependência, de manipulação, de jogo de poder, não é verdade? Ninguém merece um tipo de relação assim, não é mesmo? Bom, mas isso é outro afluente desse rio, nós vamos percorrer por ele outro dia, outra segunda, hoje não, tá bom? E aí também eu falei sobre Hera, não é mesmo? Falei lá no início, falei sobre Hera, né? Porque também que eu queria fazer agora, né? Juntando Hera. Hera, né, ela tem esse nome, né, o mês de junho, né, por causa dela, né, Juno ou Hera. Então aqui a gente tem Hera e Zeus, Juno e Júpiter, né, são aqui os casais, né, grego e romano. E aí o que eu quero que você entenda é o seguinte, né, Hera é a deusa dos casamentos, tá? Só que Hera, ela não foi feliz no casamento dela. Né? Se você procurar aí, tem várias narrativas que mostram isso, né? Então daí você pensar assim, né? Mas como assim, Cláudia, né? Por que você trouxe então a Hera, já que o casamento dela não foi feliz, foi um casamento de dor, né? Foi mesmo, né? Nas narrativas a gente vê, ela foi traída e foi traída muitas vezes, né? Então por que eu trouxe Hera para hoje, se a mensagem não é de dor, a mensagem é de esperança, não é verdade? Então, como eu digo aqui no meu texto, né? Porque a partir da história de Hera, independente se você é homem ou mulher, e aqui eu não estou falando de gênero, eu estou falando da figura, né? Estou falando da representação, né? Independente se você é homem ou mulher, para que a gente possa cuidar mais das relações, né? Para que a gente possa ter relações mais dignas, com mais respeito, com mais cuidado, não é mesmo? Que a gente possa ter relação de amor genuíno, verdadeiro, né? Equilibrado no dar e receber, sem interesse nenhum, né? Sem dependência nenhuma, não é verdade? Sem troca, né? Para que a gente possa ter uma relação assim, para que a gente possa também cuidar do sentimento do outro, né? E cuidar do nosso sentimento também. Por isso que eu trouxe Hera para esse texto, tá? Dessa forma, né? A gente vai construir realmente uma casa, né? A nossa relação será uma casa com alicerces
fortes, uma casa que não vai desabar, não é verdade? Porque ela está alicerçada no amor, tá? Bom, então, meus queridos, falando de Hera, né, uma heroína com certeza, né, então assim tem várias narrativas, inclusive que ela, né, ela enfurecida, né, por causa da traição de Júpiter, né, Juno, Júpiter, Hera, Zeus, enfurecida, mas não é disso que eu quero falar, mas a questão é a força que ela agregou nela, né, a força que ela é uma representação de força, a Hera é sim, né? E aí eu quero puxar para esse lado da força de Hera, né? E pensar na figura de um herói, né? Porque é uma heroína mesmo, né? Só que trazendo aí numa nova configuração, né? Não para que você tenha que vigiar o outro, saber onde o outro está, né? Se você precisa ficar vigiando onde que o outro está, você não tem que estar com esse outro, não é verdade? Você tem que estar com quem quer estar do seu lado, né? Com quem tem pressa de chegar em casa para te encontrar, não é mesmo? E não tem que ficar vigiando. É como eu penso, você não tem que pensar como eu, mas de alguma forma eu espero que minha palavra possa te ajudar aí a curar alguma ferida, a se fortalecer, tá? É minha intenção. Muito amorosa sempre, tá bom? E agora uma canção, né? Mais uma canção para você. E aí essa canção, ela fala disso, ela fala de um herói, tá? Vamos lá então? Vou fazer para você então. E como um livro é o coração, Patrícia, minha prima querida. E como um livro é o coração, nos ensina que há temor, que há fracassos e maldade, que há batalhas por ganhar, e em cada página o amor nos converte em lutador, e descobres o comum, não há nenhum herói como tu. São muito poucos que se arriscam por amor, porém se tu tens fé, isso é tudo. Não decaias, que viver é aprender, e não há nada que temer se crês em ti. E como um livro é o coração, nos ensina que há temor, que há fracassos e maldade, que há batalhas por ganhar, e em cada página o amor nos converte em lutador, e descobres o comum. Não há nenhum herói como tu. Meu primo Felipe tá aí, meu querido. Flávio, Eloy. Bom, meus queridos, a música, você é um herói, eu sou heroína, todos nós somos, porque a gente vem nesse mundo para ser feliz, não é mesmo? Então aproveita esse portal para reforçar os laços com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua noiva, reforça esse laço, ou então se abra, né, se permita viver uma nova relação, de você que está sozinha há tanto tempo, ou então se você está numa relação que oprime sua alma, rompe, né? Ninguém é obrigado a nada, a obrigação que você tem, eu enxergo assim, é de emergir, de realizar os sonhos da sua alma, gente. Não é da mente, do ego, não, é da alma. E são esses os sonhos que te realiza, os sonhos da sua alma que vai trazer até você a prosperidade e a abundância. Quando eu falo em prosperidade e abundância, outro dia eu falava disso numa consultoria com um moço, né? E ele falou para mim, mas Cláudia, prosperidade e abundância não tem a ver só com dinheiro? Eu disse, não, de jeito nenhum. Quando eu falo em abundância, né, eu estou falando abundância de saúde, eu estou falando em abundância de dinheiro, abundância no amor, em tudo, não é verdade? Então, se tem alguma dessas três áreas que está afetada, comprometida, as outras também estão, tá?
A gente pode perder a batalha, mas não perdemos a guerra, com certeza não, né? É verdade, a vida é maravilhosa, não é mesmo? E quando a gente se cura e consegue realmente subir para cima do barco, ainda está ajudando as outras pessoas, a gente consegue ainda ter a dimensão da maravilha que é a vida, né? Bom, e agora é o seguinte, meus queridos, o primeiro recado é esse. Em julho eu estou pensando de fazer 2 lives por semana, por quê? Eu quero ver o que vocês acham, tá? Porque os meus alunos, né, os meus pequenos do Fundamental 2, do ensino médio da faculdade, que fazem aula comigo, eles têm um recesso, não é férias, eles têm um recesso em julho, então a gente tem 2 semanas, e eu estou pensando realmente de fazer 2 lives por semana em julho, para aproveitar isso aí, né? Esse intervalo das aulas dos meninos. Inclusive a gente pode pensar sobre mais temas, né? E daí eu queria que você depois deixasse para mim qual seria a outra noite melhor para você, que eu vou analisar e ver. A princípio eu pensei, não vou dizer. Não vou dizer, eu pretendo manter a segunda, então que outra noite seria melhor? De cara eu pensei de tirar a quarta, porque quarta tem futebol, eu acompanho futebol, o meu time jogando, eu gosto muito de ver. Acenando para vocês, meus queridos, né? Então, estou pensando isso, tá? De fazer, em julho, fazer 2 lives por semana, acenando para vocês e coração também, meus queridos. Então, eu estou pensando de fazer duas vezes por semana, vocês deixam aí para mim depois escrito qual que seria o dia melhor, eu vou avaliar e a gente depois, eu passo para vocês, tá? A outra coisa que eu queria falar antes da gente fechar é sobre o que aconteceu ontem, né? Porque tudo o que acontece com a gente serve para mostrar alguma coisa, né? Ontem aconteceu um fato muito desagradável comigo aqui no feed, né? Eu já estava deitada, eu senti um desconforto, porque assim, eu tenho umas coisas que são muito especiais que acontecem comigo, né? Eu tenho que falar da intuição, lembrei disso agora, eu vou falar, tá? Por quê? Porque assim, eu tenho muita fé, eu rezo muito, eu estou com a espiritualidade sempre comigo, meus anjos, né? Deus sempre comigo, né? Então, quando você está dessa forma, alinhado com a espiritualidade desse jeito, você realmente tem uma guiança, você tem sinais, né? E aí você tem que saber enxergar e traduzir. Eu estava deitada, eu senti um desconforto, eu levantei e realmente foi muito desagradável, inconveniente o que eu li, né? Por que eu estou trazendo isso agora? Porque ele encaixa no texto, tá? Que é o seguinte, né? A pessoa chegou, né, e fez uma poesia na minha publicação, né? Eu li, e quando eu fui ver tinha outra também, uma poesia, né? Um poeta, ele é um poeta, né? Não importa. Mas ele fez uma poesia que não tinha nada a ver com minha publicação, nem comigo, nada a ver. Então, foi invasivo, foi desrespeitoso, né? Como eu disse lá, né? E já falei isso para ele, eu falei isso para ele antes de falar aqui com vocês, mas por que eu estou trazendo isso, né? A gente tem que saber, quando eu disse a questão do você afinar o olhar e afinar com a sua intuição, você consegue de cara enxergar o que é bom e o que não é, né? É aquilo que eu disse, você não vai ficar olhando para todo mundo, não, não, isso é o bom dele, o melhor dele. Não é. Então, quando você afina o seu olhar junto com a sua intuição, você vai enxergar o real, você vai enxergar o que tem dentro da pessoa. Se é bom, se é ruim, você vai ver o real. E ninguém merece, né, que a gente fique aí com suposições, né, e viajando. Não, a realidade, ela tem que emergir, ela tem que vir à tona, não é verdade? Então, não. Então, na hora eu enxerguei, eu senti, tipo, não, pessoa, homem é bom. O que ele está fazendo ali, ele pode até ser, mas o que ele está fazendo ali nesse momento não é. Tá? E aí eu precisei colocar a minha barreira nessa hora ali, mas não foi um colete, né? Eu não fechei minha conta, não. Eu simplesmente coloquei uma barreira nele, né? Então assim, eu me posicionei, né, com firmeza, eu sei muito bem fazer isso, sei cuidar de mim, né? Quando a gente se fortalece, a gente sabe, né? E é a questão do afinar o olhar, vai nisso também, de você conseguir sentir tudo que acontece com você, ao seu redor. Com isso você se protege, mas também você não vai se fechar e falar, todo mundo que vai aparecer no meu feed agora vai ser para, né, para me desrespeitar, né, para ser invasivo. Não, porque as pessoas que estão ali na interlocução comigo são de forma muito respeitosa, inclusive agregam valor ao que eu escrevo, não é verdade? Formamos uma corrente, né? Essa rede ela não tem nada de virtual, ela é muito real.
você recebe minha energia, eu recebo de vocês, não é mesmo? Com certeza. Com certeza, não tem um telefone de barreira, não. Eu sinto vocês aqui, eu recebo a energia de vocês. Bom, meus queridos, então... eu tinha falado a questão da intuição, né? Que eu falei como você afina, eu estava falando na consultoria, falei que eu ia deixar para o finalzinho. Então, se você está com dificuldade aí, né? De como que você pode afinar, né? Conseguir ter aí uma intuição mais refinada, mais forte, né? Busca com a sua espiritualidade, busca com Deus, com o seu anjo, né? Todo mundo tem, mesmo independente da sua crença, da sua religião. Eu não estou falando de religião, eu estou falando que você deve saber, né? A gente sabe que tem um Deus, né? Você tem os seus guias, independente se você acredita nisso ou não, mas você tem, né? Aquele guia ali que te ajuda e que faz você atrasar, para você não atrasar na hora que você está indo para um lugar, para você não sofrer um acidente, não tem isso? Ou então que acontece algo assim perto de você e você fala, poxa vida, né? Eu tinha um encontro, né? Aconteceu algo, não aconteceu esse encontro, então porque, sabe? Então você tem. Todo mundo tem, nós temos os nossos guias. Então conecte-se com a sua espiritualidade, conecte-se com Deus. Na hora que você estiver fazendo, tem o pranayama, eu estou ensinando lá no meu canal o pranayama, é uma meditação curtinha que você faz. Nessa hora em que você faz isso, você fica no estado mais elevado, né? De consciência, de serenidade, de tranquilidade também, né? E aí você, nessa hora você peça aos seus guias, peça a Deus, aos seus anjos, né? Me mostre o que eu preciso ver, né? Então abra o meu terceiro olho, me mostra, me dá clareza, me mostra os sinais, me mostra em sonho, me mostra o caminho que eu devo seguir, né? Então você peça isso, passe a fazer isso. Eu peço quando saio de casa, eu peço quando vou dormir, né? E você vai começar a receber. Tá? Você vai... Exatamente, é isso, né? Independente da religião, não é, Wellington, é isso. Independente da religião, né? A gente está falando aqui, todo mundo sabe que existe aí essa força maior, né? Meus queridos, chegamos ao fim, mais uma vez, muito obrigada, foi lindo o encontro, eu já fico, cada vez que eu faço agora, eu já fico menos nervosa, antes dava um nervoso enorme. Hoje eu cheguei aqui para a Ana, eu quero agradecer a Ana também que me ajuda. Hoje eu cheguei para a Ana, ela disse, você quer um chá? Eu falei, não, hoje eu quero um vinho, eu estou tão tranquila, estou assim, estava doida para chegar aqui para conversar com vocês. Receba a energia de vocês, estou muito feliz, tá? Que seja uma linda noite. Quando eu começo a aula com o meu aluno, né, eu dou aula para os meus alunos também dessa forma, né? Não é presencial. Eu começo a aula brindando um chá, uma água, e a gente faz um brinde, uma invocação ali, que Deus esteja presente, né? Eu sou instrumento dele, todos nós somos, né? Que a gente possa ser instrumentos de Deus. Sendo instrumentos de Deus, nós somos instrumentos de amor, não tenho dúvida, né? Deus é o amor maior, não é verdade? Então, em nome de Deus, em nome do amor, uma noite maravilhosa e abençoada, meus queridos. Mais uma vez, muito obrigada. Foi lindo esse encontro de hoje, estou plena, cheia de amor, inundada de amor. Muito obrigada por você tirar esse tempo para vir pensar comigo. Espero que ajude você de alguma forma. Aproveita as energias desse portal, tá bom? Até o dia 24/6, tá? Aproveita porque ele é muito poderoso. Vai ajudar você a se curar alguma ferida e às vezes, quem sabe, abrir aí uma parte dessa armadura, não é mesmo? Tem muita coisa maravilhosa para você viver, para nós. Meus queridos, muito obrigada, gratidão. O Deus em mim reconhece e cumprimenta sempre. O Deus amor claro, que habita aí, em você. Deixa eu chegar para trás. Em você. Gratidão, meus queridos. Semana que vem tem mais. Anota na sua agenda, separa seu vinho, seu chazinho, que eu te chamo aí, tá bom? Um beijo e até lá.